A história de Ana Sofia, uma jovem cujo desaparecimento e morte chocaram a pequena cidade de Bananeiras, continua a ser um dos casos mais discutidos e debatidos na região. O seu desaparecimento, seguido de eventos trágicos e misteriosos, não só mexeu com os corações da comunidade local, mas também levantou questões sobre os limites do abuso emocional e da violência dentro de um relacionamento. O caso, que envolveu o nome de Tiago Fontes e sua esposa Zilda, gerou uma onda de sentimentos mistos, entre tristeza, revolta e o desejo de justiça. Os moradores de Bananeiras, até então acostumados à tranquilidade de sua rotina, se viram diante de um drama de proporções inesperadas, que desafiava a compreensão e a capacidade de absorver um trauma tão profundo. A morte de Ana Sofia e as circunstâncias que a rodeiam geraram intensos debates, tanto em nível pessoal quanto comunitário. Para muitos, a dor da perda é ainda mais intensificada pelo mistério que envolve os responsáveis e pelas dúvidas que pairam sobre as atitudes de algumas figuras centrais, como Zilda, esposa de Tiago, que, mesmo após os eventos, permanece um enigma. Este conteúdo busca explorar, de forma respeitosa e cuidadosa, as questões que surgiram após o desaparecimento de Ana Sofia e refletir sobre como esse caso impactou Bananeiras. Mais do que uma simples análise do ocorrido, a intenção é promover uma reflexão sobre a importância de prevenir situações semelhantes e oferecer suporte emocional para as comunidades afetadas por eventos trágicos como este. Ao longo deste relato, exploraremos o que se sabe sobre o caso, as dinâmicas familiares envolvidas, o impacto na cidade e as lições que podem ser extraídas para o futuro. A história de Ana Sofia, embora marcada por dor e incerteza, também abre portas para discussões sobre saúde mental, violência doméstica e a necessidade de apoio a vítimas de abusos silenciosos, muitas vezes invisíveis até que seja tarde demais. Mas antes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo. A história de Ana Sofia, que desapareceu em Bananeiras e teve sua morte marcada por circunstâncias ainda envoltas em mistério, continua a ser um tema que ecoa profundamente na comunidade local. O caso, que envolveu Tiago Fontes e sua esposa Zilda, abalou os pilares de uma cidade pacata e até então tranquila, revelando uma trama cheia de tensões familiares, violência emocional e complexas dinâmicas sociais. Ao longo dos meses que se seguiram, questões que iam além do simples desfecho criminal passaram a dominar as conversas nos cafés e nas esquinas da cidade. A dor da perda de Ana Sofia não era apenas da sua família, mas de todos aqueles que acompanhavam, de longe ou de perto, os eventos que marcaram o fim de uma vida jovem e promissora. O enterro de Tiago Fontes, o principal acusado pela morte de Ana Sofia, foi um momento emblemático, cheio de tensões que refletiam o impacto emocional causado pela tragédia. Ao chegar ao cemitério, o cortejo de Tiago foi marcado por gritos de assassino, provenientes de moradores que viam nele a figura responsável pela perda de uma vida inocente. A cidade de Bananeiras, tão pequena e acostumada com a rotina simples, não sabia como lidar com tamanha revolta. O corpo de Tiago chegou à última morada sob olhares indignados, com alguns familiares e amigos próximos, tentando proteger o caixão das manifestações de protesto. No entanto, foi a presença de Zilda, esposa de Tiago, que mais gerou reações. Durante o enterro, ela permaneceu silenciosa, com a cabeça baixa, sem demonstrar grandes reações às manifestações de raiva ao seu redor. Para muitos, sua postura foi interpretada como uma forma de alinhamento, como se a dor dos outros não tivesse alcançado sua própria alma. O comportamento de Zilda nas semanas seguintes à tragédia foi ainda mais questionado, principalmente com a revelação de mensagens de texto trocadas entre ela e Tiago, que indicavam um possível conhecimento da situação antes mesmo do desaparecimento de Ana Sofia. As mensagens mostravam Tiago pedindo à esposa para manter a calma e dar confiança em sua habilidade de lidar com a situação. Embora Zilda tenha negado qualquer envolvimento direto na morte de Ana Sofia, a revelação dessas mensagens levantou ainda mais suspeitas sobre sua participação, ou, ao menos, sobre seu possível envolvimento emocional na trama que levou à perda da vida de uma criança. Enquanto as investigações seguiam, a cidade de Bananeiras se viu dividida.
Por um lado, havia aqueles que acreditavam que Zilda, de alguma forma, sabia o que estava acontecendo e deveria ser responsabilizada. Por outro lado, havia aqueles que viam nela uma mulher vítima de um relacionamento abusivo, manipulada e coagida pelo marido. As opiniões se dividiam nas redes sociais, nas praças e nas reuniões de bairro, criando um clima de incerteza e questionamento sobre o que realmente aconteceu. A defesa de Zilda, que alegava que ela não tinha nenhum envolvimento direto, tentou minimizar as acusações, sustentando que as mensagens trocadas entre o casal haviam sido distorcidas. No entanto, o mistério que cercava a relação entre ela e Tiago alimentava a dúvida e o interesse de todos. Mas o impacto não se restringia apenas às investigações. A morte de Ana Sofia gerou um abalo psicológico profundo na cidade, com um grande número de moradores tentando lidar com as repercussões de um crime cometido por alguém conhecido, alguém que até então parecia ser parte integrante de sua comunidade. Os laços que uniam as famílias de Bananeiras foram testados, e a sensação de segurança que reinava na cidade foi rompida de maneira irreparável. Moradores, amigos e familiares próximos ao casal Fontes agora se viam questionando os próprios limites da confiança e da lealdade. Como é possível que algo tão monstruoso acontecesse sem que ninguém tivesse percebido os sinais antes? Em meio ao caos emocional, a cidade viu a criação de grupos de apoio psicológico, formados para oferecer suporte àqueles que estavam profundamente abalados pela situação. Psicólogos locais e de cidades vizinhas começaram a realizar palestras sobre saúde mental e a importância do apoio emocional em momentos de crise, algo que se revelou de extrema necessidade para todos, principalmente para as crianças que presenciaram o caos em sua cidade. Esses grupos não apenas ajudaram os moradores a lidar com o trauma imediato, mas também geraram uma reflexão sobre a importância da prevenção de crimes similares e da criação de um ambiente mais seguro para todos, em especial para as crianças. Esse caso trouxe à tona questões delicadas e essenciais sobre o abuso emocional e psicológico que pode ocorrer dentro de um relacionamento. A dinâmica de poder dentro do casamento de Tiago e Zilda parece ter sido mais complexa do que simples evidências externas poderiam sugerir. Relacionamentos abusivos, muitas vezes, são marcados por manipulação e controle, fazendo com que a vítima se sinta incapaz de escapar ou sequer perceber a gravidade da situação, até que seja tarde demais. É importante refletirmos sobre os sinais de abuso e buscar maneiras de educar as comunidades sobre esses comportamentos prejudiciais. O que aconteceu com Zilda e Tiago pode ser visto como um alerta para a sociedade. Relacionamentos abusivos nem sempre são fáceis de identificar, mas as consequências podem ser devastadoras. Bananeiras, agora marcada pela dor e pela desconfiança, tem de se reconstruir. A comunidade enfrenta o dilema de tentar entender o que aconteceu e de lidar com a sensação de perda e injustiça. No entanto, a cidade também viu nascer uma nova consciência sobre a importância da saúde mental, da prevenção à violência doméstica e da necessidade de apoio psicológico. Para que tragédias como esta não se repitam, a sociedade precisa refletir sobre como agir de forma proativa, como identificar sinais de abuso e como criar uma rede de suporte para aqueles que estão em situações de risco. O caso de Ana Sofia e as circunstâncias que envolveram sua morte têm um profundo impacto não só na cidade de Bananeiras, mas também em todos aqueles que acompanham o caso. O desafio agora é encontrar maneiras de agir para evitar que outra tragédia aconteça, para oferecer apoio psicológico às vítimas e para garantir que a memória de Ana Sofia seja respeitada de forma justa e digna. O luto de uma comunidade nunca é fácil, mas é por meio da reflexão e da ação conjunta que as cidades podem se reerguer, aprender com os erros e proteger aqueles que mais precisam. A tragédia em Bananeiras não pode ser esquecida. Ela deve ser um marco para mudanças na forma como as comunidades lidam com a violência, com a saúde mental e com os abusos ocultos que, muitas vezes, acontecem dentro das famílias. O caso serve como um lembrete da importância de estar atento aos sinais de alerta e de lutar por um ambiente mais seguro para todos. Ao fazermos isso, podemos garantir que Ana Sofia, de alguma forma, não será esquecida e que sua morte trágica sirva para transformar a sociedade e ajudar a prevenir futuros sofrimentos.
Ao refletirmos sobre os eventos que cercam o caso de Ana Sofia e as consequências de suas trágicas circunstâncias, somos chamados a considerar como podemos agir para evitar que situações semelhantes se repitam. O impacto de uma tragédia como essa vai além da dor imediata. Ela desafia as comunidades a se unirem, a entenderem a importância do apoio emocional e psicológico, e a garantir que as vítimas de abuso, emocional ou físico, não sejam deixadas para trás. Este caso ilustra como a combinação de violência doméstica, controle emocional e abuso de poder pode ter consequências devastadoras. As lições que aprendemos com ele são essenciais para a construção de uma sociedade mais consciente, mais sensível aos sinais de abuso e mais pronta para oferecer apoio àqueles que precisam. O caminho da recuperação será longo, mas com educação, compreensão e apoio, a comunidade de Bananeiras e outras como ela poderão se reerguer e oferecer um futuro mais seguro para todos. Inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo.